Fala galera, tudo bom com vocês? Ícaro na área. E vou fazer uma gravação ao vivo aqui, gravação ao vivo, né? Tipo, sem corte, sem edição, sem nada, só para falar do evento que a gente vai ter agora, dia 5 de agosto de 2023 no UFC. Esse mês está recheado de eventos no UFC, nós teremos luta praticamente todo final de semana e no dia 5 de agosto vai ser o UFC na ESPN 50, que é a Sandhagen vs Font. Não vou falar de todas as lutas, evidentemente, mas vou falar das lutas principais. Deixa eu fazer a transição aqui para vocês. Da tela, aí ó, luta principal, né, peso casado, 140 libras, Sandhagen versus Rob Font, mas essa luta não é a luta que nos interessa dessas lutas aí que vão ocorrer. Vamos lá de baixo do evento, começando, deixa eu ver aqui se está aparecendo para vocês. Tem várias lutas e vou comentar aqui só as lutas de brasileiros ou pessoas que utilizam estilos que a gente quer acompanhar. Então vamos lá, vamos começar pela primeira luta de brasileiro aqui, que vai ser o Myron Santos Alves contra o Shane Woodson. Deixa eu ver aqui, eu abri já a janela do Myron. O Myron tem o apelido de A Lenda, vem lutando do Rio de Janeiro, histórico no MMA de 13 vitórias e uma derrota, cara muito bom, e ele vai fazer a estreia dele, pelo que eu tô vendo aqui, no UFC, porque ele lutava aqui no LFA, já lutou no Shoto Brasil, lutou em vários outros eventos, mas ele só teve uma derrota na LFA pro Dan Argueta. Então agora ele vai lutar, e lá ele já foi luta principal. Ele vai fazer a estreia aqui no UFC, lutando do Rio de Janeiro contra o Shane Woodson, que também tem um cartel muito bom de 9-1. Então 9 vitórias, uma derrota e um empate. Então tem uma possibilidade aí bacana de uma luta logo no começo do evento do Myron Santos Alves, mas ele não é um cara com background no karatê. Então esse vai ser a primeira luta de brasileiro que a gente vai ver nesse evento. Não é um karateca, mas é um cara a ser acompanhado brasileiro. A gente sempre torce para os nossos brasileiros aí lutando no UFC, é claro, né? Kyler Phillips, aqui para cima aqui a gente não vai ter nenhuma dessas lutas aqui, nem a terceira nem a quarta luta tem ou brasileiros ou karatecas, mas a quinta luta tem Kyler Phillips contra Rony Barcelos brasileiro. Kyler Phillips tem um estilo que é muito próximo aí do karatê. Então vamos lá. Raoni Barcelos primeiro, ele tem um histórico, ele já tem 36 anos de idade, tem um histórico de 17 vitórias e 4 derrotas. Ele não tem histórico de karatê ou artes marciais que a gente acompanha majoritariamente aqui no canal, mas é um brasileiro, como eu disse, né? Brasileiro, vamos sempre acompanhar brasileiro, e ele já tem um histórico aqui no UFC. Ele tem várias lutas no UFC, luta no UFC desde 2018, grande maioria dos resultados dele foram vitórias, mas ele vem aí de das últimas 5 lutas ele perdeu 3, então ele está tentando se reestabelecer na categoria, e ele vai lutar contra o Kyler Phillips. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês o Kyler Phillips. Como eu falei, vou gravar ao vivo, direto da tela, e como tem muitas janelas abertas, isso aqui vai consumindo um pouquinho da internet, mas é sem edição, sem corte, é assim mesmo. O Kyler Phillips, o apelido dele é Matrix, né? Matrix. E ele tem 28 anos, é quase 10 anos mais novo do que Rony, e ele tem 10 vitórias e 2 derrotas. Ele luta no UFC desde 2020, 2 anos depois entrou 2 anos depois do Rony Barcelos no UFC. No UFC ele tem apenas uma derrota e o resto são vitórias. Gabriel Silva, Cameron Wells, Yadong Song, Marcelo Rojo. Então das últimas 5 lutas teve uma derrota por decisão, e as outras ele ganhou ou por decisão, nocaute ou submissão. Ele pratica um estilo, eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Ele, além de jiu-jitsu, ele pratica um estilo chamado Nikidokai, que é um estilo, pelo que eu consegui pesquisar aqui para trazer para o vídeo para vocês, é um estilo desenvolvido a partir de uma mistura entre lutas de Atemi e Nagi Newaza, né, karatê, golpes de distância, projeção e luta de chão, mas é algo muito parecido
com um jiu-jitsu tradicional. Tem alguns vídeos aqui no canal de jiu-jitsu tradicional que tem a luta distante, tem a luta de perto, tem a luta de chão. É algo bem parecido com o jiu-jitsu tradicional, que a gente já tem alguns vídeos aí analisando. É um cara interessante de acompanhar o estilo dele. Ele tem um estilo de luta bem empolgante e tanto é que o apelido dele é Matrix, né? Então vamos ver se ele faz jus ao apelido. E ele luta, o jeito de luta dele é muito variado. Ele tem uma combinação de técnicas muito diferentes. Eu já assisti algumas lutas dele. Teve a luta contra o Cameron Wells, que ele ganhou por nocaute, com cotovelada no segundo round. E ele mandou muito bem, lutou muito bem. Fez golpes muito distintos, assim. Ele tem uma variação técnica bem interessante. Então é um cara para se acompanhar aí nesse o UFC on ESPN 50, que vai acontecer agora no sábado, dia 5. É sábado, né? Dia 5 de agosto. Deixa eu só confirmar aqui para vocês no calendário. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui na terça-feira, 5 de agosto, sábado, esse evento aí do UFC. Vamos ver. Então a gente já falou aqui, ó. Myron vai lutar. Myron Santos Alves. Raoni Barcelos contra o Kyler Phillips, luta para ficar de olho. Esse Inácio Barramondes, vamos só comentar, não vou nem abrir aqui dele, mas o Inácio Barramondes, ele é um lutador de taekwondo e dos pesos leves. É interessante analisar a luta dele, mas não vamos abrir mais informações. Agora, uma luta bem interessante de se analisar vai ser Tanner Boser contra Alexa Camur. O Alexa Camur tem um histórico mais voltado para luta agarrada, mas o Tanner Boser, The Bulldozer, como ele é chamado, é um canadense, 31 anos de idade, só que o histórico dele é bem oscilante, né? Ele oscila muito, ele ganha, perde. Ele vem de uma sequência nas últimas 5 lutas, ele ganhou apenas uma, perdeu 4. E perdeu assim, algumas lutas. A última contra o Ion Cutelaba ele perdeu por nocaute técnico. E nas outras ele perdeu por decisão. Então, mas assim, as pessoas com quem ele lutou aqui também são de altíssimo nível, né? Ele ganhou do Vincent Prue, que é um mérito enorme. Perdeu para o Ion Cutelaba e para o Andrei Arlovski, que também não é um grande demérito, que são 2 grandes lutadores. Então, assim, ele tem um histórico meio complicado. Vamos ver aqui, ó, mais para baixo, ele luta no UFC desde 2019. E no UFC ele tem um histórico meio empatado, o número de vitórias e derrotas. Mas ele já luta há bastante tempo, pode ver que o histórico dele é bem grande. Ultimamente não está numa fase muito boa. E ele é um atleta de karatê. Só que ele luta numa categoria que de fato é muito difícil, que é a categoria dos meio pesados. E ele vai lutar contra o Alexa Camur, que tem um histórico mais limpo que o dele, tem menos lutas também, menos experiência, e a luta vai ser uma luta muito de controle de distância. Se ele conseguir manter o controle de distância, ele tem uma grande chance de vitória. É um atleta de karatê, se eu não me engano, o estilo dele é Shitoryu, o estilo tradicional de karatê dele. E é claro, ele treina também jiu-jitsu, enfim, e faz as adaptações necessárias para o MMA. Mas essa é uma luta para ficar de olho no evento agora do dia 5. Tanner Boser contra Alexa Camur. Vamos torcer aí, como não tem um brasileiro no card, nessa luta especificamente, vamos torcer pro Karateka ter um bom desempenho. Depois dessa luta, já tem a luta do Diego Lopes contra o Gavin Tucker. Nenhum dos dois é atleta característico de Karatê. O Diego é um manauara, 21 lutas e 6 derrotas. 21 vitórias, aliás, 6 derrotas. Vem de um histórico também meio conturbado, né? E é a segunda luta dele só no UFC. Então, ele lutou lá no Contender Series, né? Mas só que depois disso ele lutou em outros eventos, no Furry FC, no Lux Fight League, e teve uma luta no UFC 288, perdeu na decisão, e agora ele vai tentar fazer uma luta para ganhar aí e se estabelecer no UFC. Não é fácil, né? Não é fácil o caminho dele, porque ele tem o Gavin Tucker pela frente, que é um bom lutador. Também tem menos experiência geral de MMA do que o Diego Lopes, mas é um lutador muito perigoso e com muito poder de nocaute.
Então vamos ver se o nosso Manauara, aí, nosso brasileiro, consegue desempenhar bem nessa luta. Vai ser a 9ª luta da noite. Depois disso, nós temos o Dustin Jacoby. Dustin Jacoby também, porque eu tô falando dessa luta, o Dustin Jacoby contra o Kennedy, eu não vou conseguir ler esse sobrenome, Nzechukwu, sei lá como que fala esse sobrenome, esse aqui me complicou mesmo. Vamos lá, o Dustin Jacob Heniak, ele tem um histórico não muito simples também, não muito fácil nas últimas lutas. Ele tem, nas últimas 5, ele vem de 2 derrotas seguidas, tinha 4 vitórias antes, e agora ele vem de 2 derrotas. Não foi nenhuma derrota avassaladora por nocaute, foi uma derrota por decisão dividida e outra derrota por decisão unânime, mas ele vem de derrotas aí, tem que se restabelecer na competição, e ele tem uma característica também de luta de distância e de karatê. Então é interessante analisar a luta. Ele é um lutador muito completo, também está na categoria difícil dos meio pesados. Vai lutar contra um africano forte pra caramba. E o Dustin Jacoby tem que conseguir controlar a distância, né? O segredo pro karateka, conseguir controlar a distância, conseguir os contra-ataques necessários. Mas ele também tem um jogo de perto muito bom e muito poderoso. E ele agora vem nessa necessidade de se recuperar aí dessas 2 derrotas, vai ser o quê? A 3ª luta para a luta principal. E não vamos nem falar da luta principal, vamos falar da luta que mais interessa aqui pra gente, que é a luta da Jéssica Andrade. A Jéssica Andrade dispensa apresentações, a nossa Jéssica Batistaca, né? Ela tem um histórico grande, uma experiência muito grande, são 24 vitórias e 11 derrotas, mas ela vem nas últimas 5 lutas aí de 2 derrotas seguidas no UFC. Ela teve 3 vitórias, depois ela teve 2 derrotas. Ela perdeu aqui não foi um demérito nenhum, perdeu para Valentina Shevchenko, mas só que aqui ela teve alguns reveses, né? E ela vem de uma derrota por nocaute, o que não é muito bom. O atleta, quando vem de uma derrota por nocaute, é complicado, né? O restabelecimento aí é difícil, mas a gente confia bastante na Jéssica Batistaca, e ela vai lutar contra uma garota que tem um histórico muito bom, apesar de ser nova, tá fazendo estreia. Se eu não me engano, é a estreia da Tatiana Suarez. Deixa eu até abrir aqui para confirmar. Se eu não me engano, era a estreia da Tatiana Suarez no UFC, mas se não for a estreia dela, ela também tem poucas lutas, né? Não, ela já luta no UFC, há bastante tempo. Não, a estreia era de outra luta. Ela luta desde 2016, mas com poucas lutas nesse período, ó. 2016, 17, 18, 19, 23. Ela tá um tempinho parada. Ficou um tempinho parada, lutou agora em 23 e vai lutar de novo, mas olha só, o histórico dela é um histórico impecável. Ela fez 9 lutas e teve 9 vitórias. Então vai ser uma luta pesada para Jéssica. A Jéssica tem que impor o ritmo dela e impor principalmente a agressividade dela. Então essa foi a nossa visão aí rápida do UFC on ESPN 50, que vai acontecer agora sábado, dia 5 de agosto. Vamos torcer pelos nossos brasileiros, torcer pelos karatecas que não forem lutar contra brasileiros, né? E vamos analisar essas lutas, acompanhar essas lutas. E se tiver alguma luta muito bacana, com um nocaute muito espetacular, tiver alguma coisa legal de trazer aqui para vocês, aí eu vou buscar essa luta e tentar trazer dentro das limitações que a gente tem, porque o UFC tem muita restrição de direitos autorais, mas dentro dessas limitações vou tentar trazer aqui para vocês, para a gente poder acompanhar essas lutas que vão acontecer no dia 5 de agosto, sábado agora. Então, se der tudo certo, a gente traz lutas. Quem sabe se... Não, mas eu pensei em fazer uma live na hora do evento, mas eu não sei se vai ter adesão. Bom, deixem nos comentários. Se for ter adesão, se o pessoal nos comentários falar, não, eu quero uma live na hora do evento e etc., até a gente pode tentar estruturar isso. A gente está trabalhando aí em montar um estúdiozinho para poder fazer essas lives para vocês. E aí, se tiver live na hora... Se a gente tiver com o estúdio pronto, acho que sábado ainda não vai dar, mas se a gente tiver com o estúdio pronto, se vocês deixarem aí nas mensagens que tem interesse na live, a gente faz tenta trazer a live, ou pelo menos as lutas principais, ou as lutas dos karatecas, aí quem sabe, para ir comentando e conversando com vocês enquanto o evento estiver acontecendo. Beleza? Como eu disse, vídeo bruto, sem edição,
só vou interromper aqui e mandar direto pro YouTube. Então, pela espontaneidade aqui do vídeo, pela simplicidade do vídeo, deixa aí seu curtir, deixa sua inscrição aí no canal, comenta, fala o que você quiser falar, dá seu feedback, fala, pô, eu prefiro aqueles vídeos que são muito mais elaborados, etc. Que a gente também traz aqui quando a gente vai fazer visita, a gente faz vídeos bem complexos, elabora bastante, mas eu gosto de quando vou conversar com vocês, trazer situações assim de análise e resposta, eu prefiro fazer desse jeito, só conversando, sem edição. Se eu errar eu errei, se eu acertar eu acertei, e a gente vai lidando junto com isso, beleza? Então deixe seu feedback, curta, comente, compartilhe e até breve. Valeu, pessoal, daqui a pouquinho esse vídeo já está no ar para vocês, espero que vocês acompanhem até o final. Valeu!